Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a multa do Trump, né? Os Estados Unidos, um juiz lá nos Estados Unidos aplicou uma multa enorme no Trump, 350 milhões de dólares, e ainda proibiu ele de dirigir qualquer empresa no estado de Nova York durante 3 anos, né? Esse caso é o mesmo caso que anteriormente o juiz tinha ordenado a dissolução de todas as empresas do Trump. Aí ele voltou atrás agora e só determinou a multa e essa proibição. O que ainda é um absurdo completo, né? Vamos entender esse caso aqui, porque sem dúvida alguma, o que está acontecendo lá é o mesmo que está acontecendo aqui. É perseguição. Um monte de juizeco em toda a estrutura do judiciário está ressentido com Trump porque não gosta dele politicamente, tal como aqui no Brasil, um monte de juizecos na estrutura do judiciário estão ressentidos com Bolsonaro porque não gostam do Bolsonaro, e daí saem essas ações de, porque estava incomodando o Baleia, porque o filho dele colocou o faturamento errado na hora de declarar a empresa lá para o banco e coisa e tal. Umas ações que não têm nenhum propósito, que, em tese, isso é um problema, né? Legalmente é um problema, mas são coisas tão triviais, coisas tão comuns que raramente isso chega a gerar um processo criminal, né? Ou seja, o que está havendo é perseguição mesmo, não tem outro nome. Essa notícia foi sugerida por Barba do Peter, Flávio Dino, Canguru e Peter na Sacolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, qual que é o caso aqui? Tá? Há algum tempo atrás, um democrata lá de Nova York, ele acusou o Trump de fraude, fez uma denúncia de fraude, dizendo que o Trump estava inflando os balanços das empresas dele. Estavam dizendo que os balanços tinham, os ativos que ele possuía, tinham valores maiores do que realmente tinham, né? E um exemplo que ele dava é a famosa mansão de Mar-a-Lago, né, que é, na verdade, um country club inteiro. Tem outras pessoas que usam ali, tem um esquema enorme lá na Flórida, né, Mar-a-Lago, que é uma das propriedades do Trump, e, segundo ele está dizendo, ela vale 100 vezes menos do que o Trump declarou que ela valia, né? E também eu achei errado, os dois casos parecem estar exagerado, né? Tanto a avaliação do Trump pode estar sim exagerado para mais, quanto a avaliação do cara está exagerada para menos, né? Mas o fato é o seguinte, isso foi para o juiz ordenou uma avaliação, coisa e tal, chegou à conclusão de que o Trump cometeu fraude e mandou dissolver todas as empresas do Trump, acabar com todas as empresas do Trump. E isso seria um absurdo, né? Uma coisa absolutamente desproporcional ao que foi. A defesa do Trump alega o seguinte, que isso não foi cometido contra agentes públicos, não foi cometido em nenhuma ação contra o governo, isso é exclusivamente entre a empresa e os bancos têm a responsabilidade de fazer a sua própria due diligence, né? E isso é verdade, é verdade. Quando você abre uma conta no banco, você já preencheu aquela ficha que pergunta se você tem carro, qual o valor do seu carro, se você tem casa, qual o valor da sua casa. Você bota isso aqui, é basicamente a mesma coisa que está acontecendo aqui, é lógico. Para grandes empresários tem toda uma outra visão da coisa, mas é basicamente a mesma coisa. Eles estão dizendo que o Trump mentiu ao botar um valor muito mais alto. O Trump está falando, olha só, o cara me perguntou, eu falei quanto que eu acho que vale. É a minha avaliação pessoal de quanto eu acho que vale, né? Isso é um ponto que a gente já discutiu aqui várias vezes, né? Você só estabelece o valor efetivo de qualquer coisa no momento da venda. Enquanto você tem um apartamento, você pode achar que vale 1 milhão, pode achar que vale 2 milhões, pode achar que vale 10 reais. Quanto é que vale esse apartamento? Você só descobre no momento da venda. Raramente vale tanto quanto o proprietário acha que vale, porque a única maneira daquilo valer aquele dinheiro todo é se outra pessoa está disposta a pagar aquele valor pela sua propriedade, né? Então, isso, repara, é esse tipo de coisa que está sendo dito aqui. O que esse juiz condenou o Trump é porque ele está dizendo que o Trump superavaliou as suas propriedades, mas o Trump não era obrigado a dar uma avaliação exata. Ele dá a avaliação que ele acha que é a correta. E não é só ele que faz isso, não. Então, um monte de outras empresas, um monte de outras pessoas falam o valor de seus bens e coisa e tal, de acordo com o que eles pensam que vale, né? Então, é realmente uma coisa que, de novo, você pode encarar isso como uma forma de fraude, ele estava mentindo ali a falar isso daqui. Tecnicamente você pode. Na prática, ninguém faz isso, porque todo mundo chuta um valor ali que acha que é razoável para o seu bem e pronto, né? Vida que segue. Realmente, se o banco quer saber se realmente vale aquilo ali, o banco pode fazer uma avaliação deles lá, eles correrem atrás de descobrirem quanto é que vale aquele imóvel. É outra história totalmente diferente. Inclusive, eles fazem isso, né? Eventualmente, quando você vai pegar
alguns empréstimos, o banco de fato faz uma due diligence, né? Ele vai verificar realmente se aquilo ali tem o valor que você está dizendo que ele tem, né? Então, esse é o caso. Está mais do que claro que a pessoa que fez a denúncia originalmente é um promotor democrata, fez isso por questões políticas, para atrapalhar o Trump. O juiz que julgou o caso também é democrata, então no final das contas, em Nova York, vocês sabem como é que é, em Nova York praticamente todo mundo lá é democrata, então a decisão foi essa. Detalhe, como eu estou falando, essa decisão aqui foi a decisão mais leve. Ele mudou a decisão inicial dele era desmanchar todas as empresas do Trump. Cara, ia acabar com a vida do Trump, acabar com todo o império que ele construiu lá. O Trump, você pode gostar dele, pode não gostar dele, mas o fato é que o cara, como homem de negócios, foi fantástico, né? Ele herdou, sim, uma grande soma do pai dele. O pai dele já era uma pessoa rica, mas ele multiplicou essa fortuna por 100 vezes, né? Então ele conseguiu realmente teve uma boa capacidade de negociação ao longo da vida dele. E, de repente, as empresas dele todas iam ser desfeitas, ia acabar tudo, porque justamente por causa desse detalhe, que, cara, qualquer pessoa que já fez negócio sabe que todo mundo vai lá e bota um pouquinho a mais mesmo, não tem esse negócio não é uma coisa como se juramento de vida aquilo ali, né? É o que eu estou falando para vocês que está acontecendo. Esse é o problema. Não é só não é que exista uma grande empresa, uma grande organização por trás disso. Não. É o interesse comum das pessoas, né? Um monte de democratas lá nos Estados Unidos está absolutamente raivosa com o Trump, acha que o cara é a pior pessoa do mundo, não sei o que lá, e não podemos aceitar de forma nenhuma, né? E daí basta você encontrar um promotor e um juiz com essa característica, e lá em Nova York tem um monte de promotor democrata, um monte de juiz democrata, e aí você faz uma ação desse tipo. É o mesmo caso do Bolsonaro aqui, da baleia, que não sei o que lá, das joias. As joias sempre tiveram, negócio de presente recebido no exterior, sempre teve essa questão do que é personalíssimo, o que não é. Todos os presidentes tiveram esse tipo de questionamento. O Bolsonaro, no que levantaram o questionamento, o Bolsonaro devolveu tudo. Ele é o cara que mais honestamente tratou esse assunto. No momento que questionou, será que é dele, não é? Ele devolveu a coisa toda. O Lula não, o Lula tem um monte de presente que ele considerou personalíssimo, então era para ele mesmo, e não devolveu nada, e ficou com ele, e ponto final, né? Inclusive aquele relógio caríssimo que ele usa de vez em quando por aí. Enfim, isso é o que está acontecendo. Perseguição do Estado como um todo. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês, né? O que eu vejo nesse movimento todo, né, que a gente está caminhando, é muito mais do que um movimento anti-Trump ou anti-Bolsonaro. Vocês podem ter certeza, o Trump e o Bolsonaro são expoentes nesse caso, mas eles não são o alvo principal. O alvo principal é você, sou eu. Esse pessoal só está aparecendo na frente, né? A grande luta desses burocratas é para eles conseguirem manter o poder que eles têm, né? Eles querem um Estado grande para continuar mandando em você, continuar obrigando as pessoas a fazerem coisas, né? E quando tem um presidente que quer diminuir o tamanho do Estado, isso para eles é uma afronta, isso para eles é uma coisa ruim que eles têm que eliminar, têm que dar um jeito de acabar a todo custo, né? Como eu falei para vocês, essa briga final, a briga final vai ser indivíduos contra o Estado, libertários contra socialistas, quem quer acabar com o Estado, quem quer o Estado o menor possível, contra quem se beneficia do Estado, quem está no Estado, né? E por que está acontecendo essa briga? Por que esse pessoal está se sentindo tão atingido? É o que eu falo para vocês, a informação descentralizada e distribuída tira naturalmente poder dessas pessoas. Então, eles estão se sentindo atingidos, mesmo que não tenha mudado nada em termos de poderes institucionais e coisa e tal. Na prática, eles percebem que eles não conseguem mais fazer as coisas acontecerem como antes, né? Então eles se sentem atingidos por isso. Culparam o Trump lá nos Estados Unidos, culparam o Bolsonaro aqui no Brasil, mas o Biden também não resolveu nada, o Lula também não resolveu nada. Por quê? Porque é a economia que está acontecendo. A economia que está naturalmente tirando poder de estruturas muito hierarquizadas, estruturas muito grandes, e dando mais poder para indivíduos ao invés disso, né? Enfim, eu não sei o que vai acontecer aqui, certamente o Trump vai recorrer disso daí, ele pode recorrer no estado da Nova York, eventualmente ele pode até levar esse caso para a Suprema Corte, mas o que está acontecendo é que esse não é o único caso, tem um monte de casos contra o Trump. Como eu falei, todos esses juízes que se sentiram incomodados com o Trump, todo mundo fez ação lá, deu um jeito de condenar o Trump, é uma perseguição implacável realmente, né? Impressionante isso. E lá nos Estados Unidos, pelo menos o Trump tem a vantagem que a Suprema Corte não é absolutamente comprometida como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a situação é catastrófica mesmo.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.